Canal Juazeiro, Cidade Educadora, aula em rede. Estamos aqui mais uma vez, né, dando continuidade a essas aulas online, né, do Canal Juazeiro da Cidade Educadora, aula em rede. Vamos lá dando continuidade ao processo, né, do conteúdo República Velha. Vamos lá, República do Café com Leite, né, aquela ideia que vocês vão perceber, né, esse termo que foi muito utilizado, é conhecido na história, né, porque trata-se de governos que foram paulistas, cafeicultores e aliados dos cafeicultores, e governos mineiros, né, aliados dos produtores de leite, e muitos deles também, né, tinham sua produção. Então, esse sistema eleitoral, onde cerca de 1% da população efetivamente votava, e o restante não, né? Além disso, além de somente 1% votar, esse voto ainda era verificado, né, por uma comissão que fazia parte do Congresso Nacional. Nesse processo desses governos, né, nós vamos conhecer com mais ênfase, né, esses termos que são utilizados na história, né, desse período, que diz respeito ao coronelismo, ao clientelismo e ao voto de cabresto. Coronelismo, poder dos coronéis; clientelismo, o voto em troca de favores, né? E o voto de cabresto era a imposição dos grandes latifundiários, dos coronéis, com o seu povo, né? O trabalhador, o seu funcionário, obrigando, e o povo também, né? Aqueles que eram beneficiados por esse governo de alguma forma, eles eram também obrigados a votar naquele candidato ao qual esse coronel desejava que fosse o vencedor da eleição. Então, aí vem as eleições de Prudente de Moraes, efetivamente, ou melhor, no governo de Prudente de Moraes, né, foi quando aconteceu a efetivação das oligarquias cafeeiras no poder, ou seja, aí começam os produtores de café, né, a serem os governantes. E aí vai haver aquela troca do poder entre paulistas e mineiros, né, ao qual não vou falar muito sobre isso, porque eu vou cobrar uma atividade lá na frente, né, lançar um desafio a vocês sobre esta questão. Então, no governo de Prudente de Moraes, também houve ele foi atuante no encerramento, né, da Revolução Federalista. Ele foi assim, o governo que finalizou, deu o fim a essa revolução, a esses conflitos, e com a anistia aos rebeldes, aonde eles poderiam retornar, assumir seus cargos, viver tranquilamente, porque a partir de então, o processo de anistia garante isso, né, que esses rebeldes, ou os infratores, né, ou os criminosos, seja lá o termo que a gente queira utilizar, eles agora terão seus crimes, seus crimes anulados, né? Não mais serão punidos por eles e podem retornar tranquilamente. No governo também de Prudente de Moraes, né, vai ser um governo que vai passar por desgastes por conta dos conflitos, né, das revoltas populares. Uma das mais conhecidas das revoltas, que é a Guerra de Canudos, né, que corresponde ao conteúdo, né, às revoltas messiânicas, né, do messianismo. Enfim, vem o governo de Campos Sales. Campos Sales vai, né, ter uma visão diferenciada. Ele vai criar, né, processo de independência de partidos, né? Os partidos serão agora independentes, entre aspas, né, dentro desse processo.
Também vai se dar o estabelecimento da política dos governadores, né? Um acordo com as oligarquias estaduais, ou seja, ele vai passar a ter um contato maior com os governos estaduais, né? E isso vai ser digamos, inovador. Ele também vai trazer, com ele, no seu governo vai surgir, né, o financiamento de empréstimos, né, acordo para pagamento da dívida externa com suspensão de cobrança de juros por 3 anos e a renegociação dos prazos de pagamento, cedendo aos bancos ingleses a arrecadação da alfândega do Rio de Janeiro e de Santos. Com isso, ele vai ter o controle da inflação, né? Então, agora no governo de Rodrigo Alves vai acontecer o seguinte: investimentos em infraestrutura ferroviária, né? Fortalecimento da política de valorização do café através do convênio de Taubaté, entre os governos paulistas, mineiros e cariocas, né? Eles deveriam juntos assegurar a aquisição da produção do excedente do café, ou seja, eles deveriam ser responsáveis pelo café que sobrou, o que sobrava, né, das vendas no sentido exportador, né, sentido exportação. Aquele café que não foi exportado, né, que não foi vendido para fora, ele ficando no Brasil geraria iriam gerar prejuízos grandes. A gente vai ver o que é que vai acontecer lá na frente, mas isso era a responsabilidade desses estados, porém eles não conseguiram, né? Isso vai acontecer nesse meio tempo, o auge da produção da borracha, 97% da produção mundial de borracha é nossa. A gente vai ver a importância disso, né, lá na frente, na próxima página, né? Ele também, no seu governo, é que acontece a compra do Acre, que antes pertencera à Bolívia. Aí o Brasil entendeu que aquele pedaço de terra era importante para a complementação, enfim, todo o processo de fronteiras e tudo mais. E o Brasil decidiu comprar e foi no governo de Rodrigo Alves que aconteceu essa compra. Lá ele também implantou a política de higienização da capital, né, que a gente vai ver lá na frente na próxima aula. Um movimento que foi conhecido como a revolta da vacina. Não vou entrar em detalhes agora porque vai ter um momento que nós vamos fazer isso. Então, ainda na República do Café com Leite, observe pessoal, como eu falei antes, eu vou pedir uma atividade, né? O desafio de vocês dessa semana vai ser voltado para essas questões aí, então preste bastante atenção a essa situação, né? Entre governos cafeicultores, governo mineiros e governos paulistas, né? Então, o governo de Afonso Pena, no governo dele vai acontecer a ampliação dos efeitos do convênio de Taubaté, né? Aquele convênio que os estados mineiros, paulistas e cariocas seriam responsáveis por o café excedente, né? Aí o que vai acontecer nesse momento? Vai haver a aquisição desses estoques pelo governo federal, ou seja, o governo federal vai comprar esse café que vai exceder, que vai sobrar, que vai ficar, que não vai ser comercializado, que não vai ser exportado. Então, o governo passa a comprar esse café. Isso vai gerar um problema sério lá na frente, que a gente vai ver também. Pouco interesse pela política oligárquica, tensões entre os grupos aliados, vai acontecer vários conflitos entre as próprias oligarquias, né? E as tensões, né, também políticas e sociais. Governo de Nilo Peçanha. No governo de Nilo Peçanha nasce o Ministério da Agricultura e o Ministério da Indústria e Comércio, estabelecendo, ou melhor, criando também estabelecimentos do ensino técnico. Aí nasce a nossa escola técnica, né, de agricultores. Sim. Perdão, volto para... Então, aí vem o governo de
Afonso Pena. Ampliação dos efeitos do convênio de Taubaté, aquisição dos estoques de café pelo governo federal, que eu já falei antes, e as tensões oligárquicas. Aí vem o governo de Nilo Peçanha, criação do Ministério da Agricultura, criação do Ministério da Indústria e do Comércio, estabelecimento e criação de estabelecimento do ensino técnico. Porém, ele era ridicularizado entre o meio político por ser mulato. Aí a questão do racismo, né, que é muito... está entranhado em nossa história, está entranhado na história do nosso país e que até os dias de hoje geram problemas sérios, mas essa aula não é para discutir sobre isso, então vamos deixar essa discussão para a próxima aula, para um outro momento. Governo de Hermes da Fonseca, o nome e sobrenome Fonseca, a família Fonseca retorna ao poder, né? Ele, o Hermes da Fonseca, enfrenta a revolta da Chibata, né? Que é um movimento militar. Ele também enfrenta a Guerra do Contestado, que é um movimento messiânico, né? Que vocês vão falar mais lá na frente. Aí ele vai, né, também criar políticas de salvações e intervenções militares nos governos oligárquicos no Nordeste, ou seja, vai haver aí uma relação agora mais efetiva, né, com relação ao Nordeste. Aí vem o governo de Venceslau Braz, que encerra a Guerra do Contestado, né, cria o Código Civil e o Brasil faz parte agora da Primeira Guerra Mundial, que tem a sua economia favorecida por essa questão, porque nós somos aí então os maiores produtores de borracha, né? Borracha, matéria-prima de diversos artefatos utilizados na guerra, ok? Então, novas eleições, né? Rodrigues Alves, ele morre, ele não assume, ele é vítima da gripe espanhola. Aí o governo interino de Delfim Moraes também tem suas dificuldades, porque ele tem uma saúde debilitada. Aí vem o governo de Epitácio Pessoa, né? Acontece muitos agitos políticos, militares, aí nós temos o tenentismo, né? Aí tem o movimento cultural também, a Semana de Arte Moderna, né? O combate à seca no Nordeste, a construção de açudes. Ele começa a entender que tem que haver uma solução para a seca do Nordeste e começa a construir açudes, né? Mas acontecem sérias divergências entre as oligarquias estaduais de Pernambuco, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul e Bahia, pois eles não apoiaram o candidato de Epitácio, que seria Arthur Bernardes. O governo de Arthur Bernardes, ele sofre uma intensa oposição dos tenentes, né? E também acontece a criação do movimento comunista no Brasil e o sindicalismo toma mais força, né? Aí vem o governo de Washington Luiz, com investimento na construção das rodovias, diminuição da influência do tenentismo, ou seja, o combate, né, direto às ideias dos tenentes, e a crise no comércio internacional do café e os problemas na sucessão. Desafio da semana, pessoal. Então, eu peço a vocês que vocês construam um quadro comparativo sobre os governos paulistas e mineiros citados na aula. Isso é muito fácil de se fazer, é só você de fato fazer um quadro, né? Você pode fazer um quadro digitado e separar lá governos paulistas, governos mineiros, o nome do presidente e o que aconteceu em determinados governos, ok? Obrigado, espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus.